Às vezes, não querendo te frustrar, mas te frustrando. Se às vezes você, eu quero ouvir a palavra. Nossa, a palavra do pastor Beto é uma bênção. Nossa, não, eu gosto do pastor Rafa. Não, do pastor Fábio. Isso aqui. Aqui, nós vamos te frustrar, porque nem sempre vai ser eu, nem sempre vai ser o Rafa. A gente sempre vai estar rodando e a gente está sempre impulsionando e apontando, né, pastora Mica? Pastora Mica vai pregar, nós já estou no desafio, ela vai pregar um domingo em nome de Jesus. Ela pregou nas mulheres, né? Escuta isso, pastora. Até dezembro, pega aí. Até dezembro, tá? Já tá a tarefa, até dezembro. Amém? Mas eu sou suspeito. Vem aqui, Amanda. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito para falar dessa menina, porque eu a conheço há muito tempo. Há muito tempo. E ela sempre foi uma mulher de fé, uma mulher de Deus. E eu tenho uma absoluta certeza que Deus vai falar poderosamente nas nossas vidas, através da vida dela. Estenda suas mãos aqui. Pai, obrigado pela vida da Amandinha. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está gerando sobre ela. Que hoje seja o início de um novo tempo, de uma nova jornada. Que hoje seja o início de uma nova estação. Que hoje seja o início de algo sobrenatural. Temos absoluta certeza de tudo aquilo que ela carrega. E tenho certeza que aquilo que ela carrega é para ser transmitido, levado aos quatro cantos desta terra. E nós, como ministros do Senhor, como igreja do Senhor, nós reconhecemos isso. E nós abençoamos isso. E que ela seja usada e ousada para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Ai, gente, dá nervoso, viu? Não vai achar que dá nervoso. Mas glória a Deus por tudo, que nós estamos aqui em obediência e apenas para testemunhar aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Amém? Você que está vindo aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Essa casa já ama você. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui para te abraçar, para te ouvir. Nós estamos aqui para isso. Amém? Para quem não me conhece, o pastor já me falou, meu nome é Amanda. Sou nessa casa, dessa igreja, aproximadamente uns 10 anos. E é um prazer estar aqui. Sou casada há 13 anos. Mês que vem completo 14 anos de casamento. Glória a Deus, nós completamos, né? E sou mãe da Mirella, serva do Senhor, pretinha mais linda. Mas tudo isso é para a glória do Senhor. Amém? Tudo isso é porque o Senhor lançou uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha família, como o pastor disse. Nós vivemos uma bênção de gerações. E alguns já sabem, mas eu faço questão de contar um pouquinho da minha história. Eu converti muito cedo, ou melhor, no tempo do Senhor, né? Eu tinha aproximadamente 10 a 11 anos. Me batizei com 11 anos. E no dia que eu me batizei, o Senhor já me batizou com o Espírito Santo. Saí do tanque batismal falando em línguas. Abaixa só um pouquinho. Então, aqui está muito alto. Mas amém, vamos lá. E naquele dia, o Senhor já falou comigo. Eu resolvi entregar minha vida ao Senhor. E foi a ação melhor da minha vida. Foi a melhor ação que eu pude ter da minha vida, de me entregar ao Senhor. Fui uma adolescente intensa na presença do Senhor.
Estive na casa do Senhor servindo, buscando. Tá a Carlinha ali de testemunha. E o tempo foi passando. Virei uma adulta, aleluia. Comecei a trabalhar. E comecei a ganhar o meu dinheiro, né? Que é assim que a gente fala quando a gente começa a trabalhar. Eu comecei a ganhar o meu dinheiro. E as coisas foram mudando um pouco. Porque as minhas amizades começaram a mudar, porque eram outros ambientes que eu comecei a frequentar. E algumas outras pessoas que estavam nesses outros ambientes falavam para mim: nossa, Amanda, você está sempre na igreja? Sempre na igreja mesmo? Eu falei, sim, sempre na igreja, porque para mim era o suficiente. E eu sempre gostei de dançar, queridos, sempre, sempre. Desde muito pequena, eu sempre dancei e com algumas restrições da igreja, né? Mas amém. E as meninas que me conheciam falavam: nossa, mas você, uma negona dessa, não sabe dançar samba rock? Assim, queridos, não quero escandalizar ninguém, mas aquilo já cresceu no meu coração. É mesmo, eu sou negona, eu não sei dançar samba rock. E foi nisso que as coisas começaram a mudar. Porque eu pensei, vou fazer só umas aulas, não dá nada. Comecei a fazer as aulas. E gostei muito das aulas. E aí foi passando o tempo, eu pensei, mas se eu danço, eu tenho que ter um lugar para praticar essas aulas. E aí eu comecei a ir nos lugares que tocam samba rock, que não era a igreja. E isso foi passando, eu fui me afastando da igreja. Eu não deixei de ir para a igreja, mas eu fui me afastando. Meu coração não estava mais apaixonado pelo Senhor como era antes. E a rotina da minha casa começou a mudar, porque eu não chegava mais nos meus horários, eu chegava muito mais tarde. Minha mãe ficava até muito tarde me esperando, porque mãe é assim, né? A gente fica esperando para ver se o filme está vivo, está inteiro, está com as pernas, com os braços, né? E minha mãe ficava me esperando e me esperando. E aí ela me chamava para conversar. Então, Amanda, você sabe que essa não é a regra da casa, né? Chegar a esse horário, fazer o que quer. Na hora que ela vinha me chamar, aquelas conversas chatas, na mesma hora vinha na minha mente: mas como que minha mãe pode falar isso para mim? Eu nasci na igreja. Eu, que sempre fiz tudo certo, nunca matei ninguém, nunca fui falada aí pelos fluxos. Eu... Como que ela pode falar isso para mim? Trabalho, dou dinheiro em casa. E aí, queridos, acontece algo que vem acontecendo no nosso meio. Quando a gente nasce na igreja, eu digo assim, vem muito tempo para a igreja, ou está muito tempo na igreja, a gente é tomado por um sentimento. Sentimento da arrogância, da superioridade. A gente se sente o super crente. A gente se sente o super. E vinha esses pensamentos na hora que minha mãe falava isso pra mim. Eu sempre fiz tudo certo. E aí, com o tempo, com muita oração dela, né, claro, eu fui me conscientizando que eu não era aquela Coca-Cola toda que eu achava que eu era. Que eu tinha que abaixar, sabe? Um pouco mais a minha bola, porque a casa era dela, ela que ditava as ordens. Eu tive que entender que aquilo era passageiro e que o Senhor estava me esperando. E graças a Deus, a minha mãe não desistiu de mim. Graças a Deus, ela permaneceu orando. E eu voltei para os caminhos do Senhor de verdade. E eu estou aqui até agora. Glória a Deus por isso. E hoje, o Senhor, Ele quer trazer à nossa memória quem realmente nós somos. Queridos, antes de eu ler a palavra, se hoje o Senhor te chamar, senta aqui, vamos conversar, que nem minha mãe conversava comigo. Será que Ele vai encontrar obediência? Será que Ele vai encontrar um coração humilde? Será que Ele vai encontrar um coração
que pode ser chamada a atenção? O Espírito Santo nessa noite pode te chamar a atenção? Ou vocês estão como eu estava? Eu? Imagina! Eu sou isso, eu sou aquilo. Será que nessa noite o Senhor pode alinhar seu coração? Amém? Então eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 mesmo. Vou ler na minha interpretação aqui, tá, queridos? Certo dia, Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que enviou para ungí-lo rei do povo de Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10 mil homens de Judá. Em seguida, Saul e o seu exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Versículo 7. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Ávila até Ur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas os que não haviam valor ou que era de qualidade inferior. Amém? Vamos ler por aqui, só até aqui por enquanto. Queridos, aqui a Bíblia diz que Samuel, o profeta, ele ungiu Saul como rei de Israel. Amém? Passado um certo tempo, Samuel chamou Saul e falou: Olha, Deus quer acertar as contas com esse povo, o povo de Amaleque. Eu quero destruir esse povo completamente. Porque lá em Êxodo fala que esse povo provocava o povo de Israel a todo tempo. Era luta em cima de luta, batalha em cima de batalha. Então eu quero destruir esse povo. Então você vai lá, destrua todo o povo. E aqui foi bem claro: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, tudo que era vivo, mata. Tem alguma dúvida? Não. A regra estava clara. Saul, por sua vez, foi lá, matou todos, exceto o rei. Matou todos os bichos, apenas alguns que ele achava interessante, que tinha valor, ele não fez. Ele não matou. E a primeira coisa que Deus falou quando eu li essa passagem é: Amanda, povo da CIA, se Deus deu uma ordem, faça. Se Deus te deu uma responsabilidade, se Deus te deu uma tarefa, faça, em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai te capacitar para esse novo tempo. O Senhor vai te capacitar para esse novo tempo, para essa nova estação. Se o Senhor te deu uma ordem, faça. Que toda dúvida, que toda frieza de coração nessa noite saia daqui. Porque nós seremos um povo obediente, em nome de Jesus.
Então, se o Senhor te deu uma ordem, querido, faça. Em nome de Jesus. E aí, você percebe, quando você lê aqui a Bíblia, que o rei Saul, ele tinha intenção de obedecer. Ele tinha intenção. Por quê? O povo de Amaleque, os amalequitas, né? Eles eram, em média, umas 3 milhões de pessoas. Para que eles pudessem destruir essas 3 milhões de pessoas, tinha que ter uma estratégia. Certo? A gente que assiste filme de guerra, a gente vê lá, a batalha no final, mas toda a estratégia é no meio do filme todo, aquele negócio todo da estratégia. Nanana. Então, tinha uma estratégia. Então, ele tinha intenção de matar. Ele realmente tinha intenção de obedecer. Então, provavelmente aquilo durou dias, meses, sei lá quanto tempo. Mas ele realmente se dedicou a isso. Porque a Bíblia diz que ele armou ele armou emboscadas para que o povo caísse. Então, ele tinha, no começo, a intenção de obedecer. O coração dele estava para isso. Só que, chegou lá, ele viu o rei. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Eu acho que ele pensou, Amanda, tá, gente? Amanda, vou pegar o rei e vou mostrar para todo mundo que eu peguei o rei. Sei lá o que passou na cabeça dele. Ou vou pegar o gado, depois eu vejo o que eu faço, porque vou matar. Um negócio bom, que dá dinheiro. Né? Eu não sei o que passou na cabeça dele, querido. Mas ele não obedeceu. Ele não fez todo o processo daquilo que Deus tinha mandado. Queridos, entre 3 milhões de pessoas, deixar um, não dá nada não, né? Só um. 3 milhões. Ele estava quase ali. Pô, matar o gado, ia dar dinheiro. Ele não obedeceu. O Senhor não tem o em cima do muro, sabe? Ou é, ou não é. Obediência parcial é desobediência. Repitam comigo, para que vocês entendam, porque eu demorei. Obediência parcial é desobediência. Não tem o meio termo, sabe? Com Deus não tem o meio termo. E quando Samuel descobriu que Saul tinha feito isso, vamos ler aqui comigo. Versículo 10. Então, o Senhor disse a Saul: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Só até aí. Poxa, mas ele quase obedeceu. Por essa atitude, o Senhor se recusou, Senhor se arrependeu de ter colocado como rei. Olha, queridos, andando com o Senhor esse tempo todo, eu aprendi algo. Na verdade, eu estou aprendendo. E é uma das coisas que Israel até pega bastante no meu pé. Não questione. Não questione. O pastor falou aqui, a gente não está aqui para questionar, estamos aqui para obedecer. Não argumente. Mas é difícil, né, Amanda? A gente tem sempre um argumento, né? Mas é difícil. Mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade de estar aqui, queridos. Vocês não têm noção como eu estou tremendo por dentro. Mas eu não gosto. Não questione. Às vezes o Senhor te chamou,
há muito tempo atrás. E você está falando, mas hoje não. Mas eu tenho outras coisas para fazer, viu? Mas não estou pronto. Não estou pronto. Queridos, o que vocês preferem com todo o coração contrito na presença do Senhor? O que você prefere? Obedecer à voz de Deus ou estar nesse mundo, à mercê de conselhos do mundo? Obedeça. E às vezes você fala, não, Amanda, eu obedeço, eu sou super obediente. Aí, chega em casa, Deus usa o seu cônjuge. Deus usa a sua professora. Deus usa a sua mãe. A sua sogra. Aleluia. Oh, glória. Para te alinhar. Deus usa esse povo todo para te alinhar. E você endurece o coração. Fala, sai, Satanás. Não reconheço a voz do Senhor. Mas o Senhor está ali te alinhando todo dia. E nós fingimos que não somos, que não é com a gente. Porque a gente é o super crente. Ou porque, nem vou falar de super crente. Porque eu não sei qual é a crença de todo mundo aqui. Não, porque eu estou certo. Eu estou certo, eu já passei por isso, eu estou certo. Será, queridos? Às vezes a pessoa está do seu lado ali querendo te alinhar porque está vendo que você está fazendo coisa errada. A gente sempre precisa daquele amigo que te tira do trono e fala, sai daí que você está passando vergonha. Sai daí, que aquele povo está batendo palmo para você, mas sai daí que você está fazendo coisa errada. Amém? Todo mundo tem aquele amigo? Fala, meu filho, pelo amor de Deus, vem aqui. O que você está fazendo? Olha o que você falou. E o Senhor quer ser esse amigo. O Senhor, Ele quer sentar e falar, vamos sentar? E aquilo ali não está bom, não. Parece que é bom, mas não está bom, não. Voltando ao que eu estava dizendo, não questione. Não queira justificar. A justificativa, queridos, é um perigo. É um perigo. Sabe por quê? Aqui, mais para frente na história, o que acontece? Samuel foi até Saul, porque Deus falou para ele do que ele estava fazendo. Samuel foi até Saul. E aí, na hora que Samuel chegou até Saul, Saul veio rapidinho e falou, olha, eu fiz tudo que você mandou. Tudinho que você mandou, eu fiz. Aí Samuel, mas por que eu estou ouvindo esse barulho de gado? Por que eu estou ouvindo esse barulho de cordeiro? Ah, não. Foi o povo. O povo disse que era para eu pegar o gado, o cordeiro, aquilo de valor, e trazer para cá, para a gente sacrificar aqui. Deus tinha mandado sacrificar lá. A gente vai sacrificar aqui ao teu Deus. Nem é mais Deus dele, é teu Deus. Qual é a diferença de matar lá e matar aqui? Tem interesse, né? Saul colocou a culpa no povo. Falou, é o povo. O povo que me levou, que me fez, que me deixou. Mas ele não era o rei. Maridos, eu sei que como esposa a gente às vezes é difícil. Mas se Deus deu uma ordem para você como sacerdote, cumpra essa ordem. Nós não somos as sacerdotisas da casa. Nós somos as ajudadoras. É para mim essa palavra. É para mim. Eu achei que quando eu viesse pregar, eu ia falar palavras para toda a igreja. Mas a pregação é todinha para mim. É todinha. Eu compartilhei isso para algumas pessoas. Eu falei, gente, a pregação não é para a igreja, é para mim. Esposas. Aleluia. Da mesma forma que eu creio que os nossos sacerdotes leem a Bíblia, buscam o Senhor para nos direcionar. Se vocês não façam isso, façam.
Se nós não conseguimos ouvir a voz dele, como que a gente vai ouvir um Deus que a gente nem vê? Porque a gente está vivendo um tempo que realmente, as mulheres sofreram, apanharam, tá. Isso aí a gente já conhece essa história. Mas isso não anula a Bíblia. Isso não anula aquilo que o Senhor colocou. O Senhor colocou como princípio que nós somos ajudadoras. Nós não somos a esposa que bate no marido porque quer alguma coisa. Porque quer estourar o cartão de crédito. Essas coisas. Nós precisamos ser ajudadoras. E vocês, maridos, precisam ler a Bíblia. Em nome de Jesus. Que nós sejamos. Aleluia. Queridos, eu gosto muito dessa casa porque nós somos pessoal, nós vivemos vida na vida. Então, se é para alinhar, hoje é dia de sentar para conversar com o Senhor, vamos alinhar. Porque, queridos, a internet está cheia de crente que parece crente. E eu estou cansada de crente que parece crente. Porque você conversa meia hora, não tem nada de Deus. Porque não obedece, porque não lê a Bíblia. Eu estou cansada de conversar com pessoas vazias, que não têm o Espírito Santo, que têm atitudes que não são do Espírito Santo, porque não obedece, ou obedece até a metade. Olha, Amanda, eu vou obedecer o que o pastor disse, mas eu só vou obedecer até onde eu concordo. Até onde eu concordo, porque eu não concordo com o que ele disse, não. E eu já vou dar um testemunho meu. Porque muitas vezes, quando eu entrei aqui na igreja, tinha várias restrições, assim. Não me toque, não me abrace, essas coisas. E aí, várias vezes o pastor falava, você que está com algum problema e tal, vem aqui na frente. E eu estava passando por um problema espiritual, que precisava de oração. E todas as vezes o pastor falava para vir aqui na frente. E eu falava, imagina, o que vão falar de mim? A menina da dança, cheia do Espírito Santo lá na frente? Imagina. Não vou? E aí teve um dia que o Senhor me lembrou de quem eu sou. Lembra que eu falei? O Senhor quer trazer nessa manhã a memória de quem nós realmente somos. E nós não somos nada. E aí o Senhor me deu aquela sacudida e eu vim aqui na frente por obediência. E adivinha? Fui curada. Aleluia. Gente, era questão de 10 passos. E eu falei, imagina se Naamã falar assim, não vou pular no rio, porque o rio é podre e aquela menina eu não conheço. Ele não seria curado. Obediência. Obediência. Vamos parar de justificar. Mas não sei não, viu, Amanda? Tudo muito bonitinho que você está falando, mas tem algumas coisas que não dá. Tem o pastor falou sobre dízimo, perdão, o Marcelo, calma. Eu sempre troco, gente, desculpa. O Marcelo falou sobre dízimos e ofertas. Eu não vou dar o dízimo aqui nessa casa, não vou dar dinheiro, não vou dar coisa nenhuma, porque já tem um monte de gente aqui, todo mundo já trabalha, todo mundo já... E eu tenho meus problemas, tenho minhas contas para pagar. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus vai honrar a sua obediência. O que a Bíblia diz? Trazei todo o dízimo à casa. A casa do tesouro. A Bíblia diz para você obedecer trazendo o dízimo. Não, Amanda, mas eu moro num país corrupto como o Brasil. Eu não sou obrigada a entregar os meus impostos. Eu não sou obrigada porque me roubam. É uma boa justificativa, não é? Saul também tinha uma boa justificativa. O que a Bíblia diz? Dê a César o que é de César. Não sou eu que estou falando. A Bíblia diz isso. Mas eu não vou ajudar aquela fulaninha, não. Agora é para mim de novo. Porque ela não me trata bem, ela não me ajuda e ainda no final me rouba. O que o Senhor diz? Aquele que não faz o bem, esse peca.
Ele não está perguntando se a fulana fez, se a fulana não fez. Se o Senhor fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, quê? Então é pecado, queridos. Não ajudar as pessoas é pecado. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece. Ou às vezes a gente não quer mesmo. Então vamos parar de justificar. Chega de justificativas, porque o Senhor já está cansado disso. Vocês lembram lá em Gênesis, que Deus falou: Adão, onde está você? Aí Adão falou: foi culpa da minha esposa, ela que me deu o fruto. Outra justificativa. Às vezes nós pecamos com a intenção de pecar. Às vezes nós pecamos sem intenção de pecar. As circunstâncias, elas vão existir todos os dias. Mas qual é o nosso posicionamento como cristãos? Nós vamos jogar a culpa no outro, porque a gente faz isso, né? Foi a culpa do povo, foi a culpa da Eva, foi a culpa de não sei quem. É o meu país, é não sei o quê. Tudo para que a gente não cumpra o propósito do Senhor. E hoje o propósito do Senhor é te alinhar para a obediência. Queridos, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês que o Senhor vai falar com vocês do resto da semana. Que vocês vão falar: nossa, mas eu achava que estava certo aqui, mas é aqui que eu tenho que estar. Mas eu achava que eu tinha que fazer aqui. Não, é aqui que eu tenho que estar. Mas eu achava... Em nome de Jesus, o mais eu caído por terra agora. A desculpa esfarrapada caída por terra agora. Eu entendo, ou melhor, eu não entendo a vida de vocês, porque eu não vivo com vocês 24 horas. Mas o Senhor entende. E o Senhor vai te capacitar para fazer a vontade dEle. Quando eu era mais nova, a Bíblia falava muito sobre... Eu lia muito na Bíblia sobre os medrosos, né? E hoje tocou o último louvor que fala... então me faça subir no monte, um lugar que muitos desistiram. E eu sempre pensei, eu sou a galera da medrosa, não, tem coisas que não vai dar para mim, tem coisas pregar, não. E hoje o Senhor testificou a palavra dele. O Senhor honra aquele que se põe na presença dele. O Senhor, ele não quer mais um povo medroso. E você fica pensando, mas eu medroso? Será que não é, querido? Porque às vezes a gente dá prioridade a tantas outras coisas e tem medo de confiar completamente no Senhor. Principalmente nós mulheres que queremos ter toda a confiança. Aliás, tudo nas nossas mãos. E quando sai alguma coisa daquilo que a gente planejou, pronto. Deus não está comigo. Pronto. O Senhor parou de me ouvir. Mas nós devemos confiar no Senhor. E a confiança e a obediência estão ali, lado a lado. Confiança e obediência estão lado a lado. Amém? Queridos, vamos ler o versículo 23. Aqui, só para que vocês entendam, aqui foi o restante da conversa de Saul com Samuel, de Samuel com Saul, tá? A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grande, tão grave quanto adorar a outros ídolos. Quero ler com vocês também o 22, a gente ficar no contexto. Saul respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gordos e carneiros.
Aqui ele está falando, não, mas a gente ia oferecer para o Senhor. A gente ia fazer isso. E aí ele falou assim, esse é um versículo muito famosinho entre a gente, né? O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? E às vezes a gente usa isso, né? O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? E aí eu te pergunto, o que é melhor? Estar na presença do Senhor, ouvindo a voz dEle? Ou se matando para fazer coisas que a gente acha que foi Deus que disse? Que é um sacrifício. Nossa, mas é um sacrifício. O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? O Senhor está perguntando, eu estou repetindo para que vocês entendam que Deus está falando com vocês. O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Naquela época, o sacrifício, ele simbolizava o arrependimento. E arrependimento, se a gente trazer para os dias de hoje, a gente vai falar, mas o arrependimento é chorar, né? Choro. Nem criança. Mãe, desculpa, nunca mais vou fazer isso. Ela faz isso comigo direto. Dá 10 minutos, ela esqueceu o que ela falou. Ou até menos. Dependendo do dia que ela, né? Até menos. Não é sobre choro, não é sobre emoção. É sobre realmente se arrepender. Nós temos a consciência que todos os dias nós acordamos, nós fazemos as nossas coisas, e no meio dessas nossas coisas nós pecamos, amém? Vocês têm a consciência que vocês pecam, né? Ou é só eu que peco? Todo mundo peca, tá bom? Se você não tem essa consciência. O que é pecado? É quando a gente desagrada a Deus. Beleza? E aí, quando chega no final do dia, que a gente faz aquela oração, né? Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Amém. Todo mundo fala isso. Eu falo, eu não falo isso. Todo mundo fala isso. Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Amém. E boa parte dos nossos pecados, queridos, eles nem são lembrados. A gente nem sabe o que foi. Que, como eu disse, às vezes a gente peca porque a gente quer e a gente pega porque não quer. A gente fala, olha o que a pessoa fez. Pequei porque queria bater nele. Entendeu? Então, às vezes a gente peca porque quer e peca porque não quer. E às vezes a gente não se arrepende. Muitas vezes nós não nos arrependemos. Por que a gente não se arrepende? Sabe por quê? Boa parte dessa culpa é porque nós não damos nomes aos nossos pecados. Porque quando a gente sabe o que a gente fez, a gente fala. E se a gente fala, amanhã, quando a gente for cometer de novo, você fala, opa, falei ontem com Deus, eu estava arrependida. E aí hoje eu estou de novo fazendo. Então, que em nome de Jesus a gente possa mudar a nossa oração. Eu quero te encorajar a mudar a sua oração. Senhor, me perdoa, porque hoje eu fui no serviço e eu não gostei daquilo que a minha chefe falou e por dentro eu queria... O senhor sabe. Dá na cara dela. Senhor, me perdoa, porque eu cobicei o bem do próximo. Lembra dessa indagação que eu fiz? Eu não faço isso. Faz, querido. Faz porque eu não sou super crente. E vocês também não são. Senhor, me perdoa, porque eu ouvi uma conversa que não era para eu estar lá. E pior, eu passei para outras pessoas. Senhor, me perdoa, porque eu não obedeci a minha mãe. Me perdoa porque eu questionei o meu marido. Me perdoa porque eu duvidei da presença do Senhor sobre alguém. Me perdoa, me perdoa. São várias coisas, queridos. E eu estou falando dos pecadinhos, tá? Porque você sabe que para o Senhor não tem pecado grande ou pequeno. As consequências são iguais. Saul fez um pequeno delito. Não foi um negócio tão assim. O Senhor o destituiu de rei. Porque a gente pensa que porque é pequeno, o Senhor ele vai nos... pouca coisa. Poucas coisas também têm grandes consequências. Mas eu não li a Bíblia só hoje.
Ah, mas eu não... São consequências. E aí depois chega aqui no culto frio. Não consegue ver a presença de Deus nem nas crianças dançando aqui. Por quê? Porque não buscou o resto da semana, não obedeceu. Queridos, temos que ser apaixonados pela palavra do Senhor. Às vezes o pastor Rafa fica falando, você fica, nossa, de novo. Mas é porque não aconteceu ainda, a gente não é obediente. Não somos obedientes, porque senão o Senhor daria outra palavra para pregar hoje. Senhor, lembre que o Senhor está chamando hoje para você sentar com Ele. E eu tenho certeza que Ele está falando várias outras coisas além daquilo que eu já estou falando. Então se alinhe à vontade do Senhor, em nome de Jesus. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Como eu tinha dito aqui, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é tão grave quanto adorar outros ídolos. Feitiçaria. Lembra quando Arão e Moisés foram falar com o faraó para que o povo fosse liberto? Moisés pegou um cajado, colocou no chão, virou uma cobra. Um milagre. E aí depois veio um feiticeiro, fez algo semelhante. Feitiçaria é algo que parece, mas não é. Ah, parece que é crente, mas não é. Quando eu conversei com a minha mãe, quando a minha mãe conversou comigo, eu parecia estar correta, mas não estava. Parece, mas não é. É fake. Nós não somos escolhidos para sermos fake. Nós somos escolhidos como geração eleita, como povo do Senhor, como quem é sal e luz aonde estiver. Nós não somos parecidos. E permanecer no erro, que é a arrogância, é mais grave, porque é como se você fosse um idólatra. E o pior é que a gente às vezes é idólatra mesmo. Ai, mas a fulana de tal vai vir hoje na igreja. Aleluia, vai rodar no manto. Ah, mas eu vou lá na fulana, porque a fulana é a melhor. E eu não estou nem falando de crente, viu? Estou falando de outras coisas que a gente coloca como ídolos na nossa cabeça. O Senhor abomina isso. Isso não é obediência. Então, que toda a arrogância de achar que está certo caia por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Porque nós saímos das nossas casas, nós acordamos cedo no domingo de manhã, porque nós amamos o Senhor. Amém? Vocês não vêm aqui para ver o pastor Beto, pastor Rafa, pastor Rafão, pastor Fábio. Vocês não vêm para cá para isso. Vocês vêm aqui para receber um direcionamento do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para entregar um culto ao Senhor. E a palavra do Senhor vem até você hoje dizendo: obedeça a minha palavra. Seja apaixonado pela minha palavra. Tenha obediência pela minha escritura. E vocês só vão saber isso se vocês lerem. Queridos, vale a pena obedecer. Vale a pena confiar. O Senhor me fez andar agora com uma amiga. E umas 2 semanas agora, ela só vem me contando testemunho de obediência. Olha, Amanda, eu fiz isso, deu 10 minutos, Deus fez isso. E eu aqui, ó, obediência. Amanda, eu fui em tal lugar para fazer isso. Deus falou, dá um abraço na fulana. Eu dei um abraço. Quando eu cheguei em casa, Deus alinhou tudo aquilo que estava desalinhado na minha casa. Amanda, eu fui em tal lugar e o Senhor me usou para dar uma palavra para aquela pessoa. Quando eu cheguei, o Senhor falou comigo através da palavra. E não é barganha. Não é barganha. É obediência. Amém?
Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João, versículo 14. Capítulo 14, perdão. Versículo 23. Eu não sou pregadora que nem os pregadores daqui, tá? Então a gente já está encerrando. O grupo de louvor, se quiser se posicionar. Aleluia, glória a Deus. Nem sei quanto tempo eu falei, mas amém. E obedecer o Senhor é uma atitude de amor. Ser humilde também é uma atitude de reconhecer que o Senhor é Deus. Vamos ler aqui. Amém, queridos? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai, que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Essas palavras, queridos, de obediência, não é da Amanda, mas essa palavra é do Senhor Jesus Cristo. Vocês me amam? Diz o Senhor. Pedro, me amas? Então apacente as minhas ovelhas. Obedeça. É sobre isso. Vocês amam o Senhor? Então para de justificar. Para de justificar. Ah, mas como que vai acontecer? Não interessa como vai acontecer. Já pensou se Deus falasse tudo para José, como é que ia ser? O pastor sempre fala isso. Já pensou se ele falasse passo a passo, ele ia desistir. Para de justificar, para de querer saber como é que vai ser, como é que não vai ser, de dar desculpa sarrapada para o Senhor. Só vai. Só vai. Ai, mas Amanda, tem dia que eu não tenho vontade. Eu também não tenho vontade. Você acha que o pastor tem vontade? Todos os dias não tem, queridos. Mas ele obedece. E é por isso que vocês estão aqui. Porque ele ora por você. Eles oram por vocês. Eles jejuam por vocês. Por isso que vocês estão de pé hoje. Porque existe alguém que obedeceu lá atrás. Eu estou aqui hoje porque minha mãe obedeceu. A minha mãe está de pé porque minha avó obedeceu. Você entende que a sua obediência não é para vocês, é para o próximo que talvez vai vir? Eu sou testemunha disso. A Mirella é uma uma criança de Deus. Quem conversa com ela 5 minutos sabe que é fora da curva. Mas porque eu sou? Não, porque eu entendi que eu tenho que obedecer. O Senhor, Ele tem bênção para a sua casa. O Senhor tem bênção para a sua família. O Senhor tem bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Até que Ele venha. As promessas vão se concretizar, mas vocês precisam se posicionar no Senhor. E eu falo isso com todo amor. Eu não estou dizendo com ar de superioridade, não, queridos. Você pode ter certeza que essa palavra é para mim do começo ao final. Se posicione. Se posicione. O Senhor não mandou você parar, o Senhor mandou você marchar. Fiquem de pé em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero ministrar na vida de vocês dizendo: Ele é o eu sou. Isso basta. Simplesmente obedeça, porque aquele que me ama obedece. Amém? Queridos, eu quero agradecer aquilo que o Deus tem feito.
e ainda fará mais. Dá uma salva de palmas para ela. Glória a Deus. Nada melhor do que viver vida na vida. É isso que a gente tem orado e tem lutado dia após dia. E aqui está um exemplo de obediência. Ela não queria pregar, eu falei, mas você vai pregar. E alguns anos atrás ela procurou o pastor Rafa, falou assim, eu preciso, tá muita luta, eu vou entregar o ministério, eu vou ir o balé. Aí o pastor Rafa falou, você não vai entregar. E não vai entregar assim, ó, nós mandamos.